Para uma interpelação, Sr. Faz favor, Sr. Deputado. Sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, como bem sabe, a Lei de Enquadramento Orçamental tem a ver com alterações, e a proposta de lei com alterações profundas do Orçamento de Estado no futuro, isto é, com a Administração Central, mas também com a Administração Local e com as regiões autónomas. Como eu julgo que o Governo não terá acolhido pareceres nem da ANMP, nem das regiões autónomas, antes de formular a sua proposta de lei que hoje vamos começar a discutir, importava saber, e como eu não possuo nenhum parecer com origem nem na ANMP, nem na Assembleia ou Governo Regional da Madeira, nem dos Açores, eu perguntava se porventura terá chegado à mesa, entretanto, sem ter chegado ainda ao Grupo Parlamentar do PCP, qualquer parecer sobre a proposta de lei de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental oriunda destas instituições. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por me referir naturalmente aos parabéns dirigidos pela deputada Jamila Madeira ao Governo pela colocação da dívida soberana e dizer, em jeito de comentários, fazer em jeito de 3 comentários. A primeira é que, com juros de 6,72%, não há de facto nenhum especulador no mercado que não compre dívidas soberanas, sejam elas de Portugal ou seja de outro país qualquer. E, o segundo comentário, o problema não é quem compra e quem vende. O problema é como é que o país vai pagar os juros e, sobretudo, quem é que vai no país pagar estes juros. E o terceiro comentário é interrogar-me porque é que o Sr. Deputado e o Sr. Ministro não exultaram com a perspectiva do Banco de Portugal, que prevê para este ano uma recessão de 1,3% e prevê para este ano uma perda de emprego que é muito mais do dobro do que aquilo que o Governo previa no orçamento deste ano. Bom, mas passemos ao debate, acabemos com a girândola de foguetes da Sra. Deputada Jamila Madeira e do Sr. Ministro das Finanças, que não terá talvez razão para o fazer, e voltemos para o debate desta proposta de lei. No início, o Sr. Deputado Duarte Pacheco e eu próprio fizemos uma interpelação que colocou bem a nu como esta proposta chega aqui a esta Casa sem ter colhido os pareceres prévios, como deveria ter colhido, da ANMP e das regiões autónomas, sobre matéria que lhe diz de respeito e diz de uma forma muito importante. Mas esta proposta de lei quer, diz o Governo, estruturar o Orçamento de Estado na base de programação plurianual. Ou seja, até aqui, e se fosse só isto, era de facto uma boa ideia. Mas diz o Governo também que esta alteração procura aumentar a transparência e permitir melhor avaliação sobre a execução orçamental. Diz o Governo, mas não é verdade. Isto já não é verdade. Isto é falso. O Governo quer acabar com o mapa 15, com o PIDAC. O Governo quer que o país deixe de conhecer com precisão o investimento público na saúde, o investimento público na educação, o investimento público na segurança social, o investimento público na infraestruturação do país. O Governo quer que o Orçamento de Estado, por programas com despesas plurianuais, passe a integrar tudo. Despesas de investimento, despesas de funcionamento, tudo no mesmo molho e, naturalmente, não se possa fazer uma distinção completa, eu insisto, Sr. Ministro, completa, entre o que é investimento e o que é funcionamento. Disse o Governo ontem nesta Casa que não, que há os mapas com a classificação económica, etc, etc. Não é suficiente isso. Isso é falso, não acrescenta à transparência. Se o Governo diz que não quer esconder o investimento público na programação plurianual, tem que se comprometer por escrito na lei e não apenas por palavras, Sr. Ministro. Fartos de palavras estamos nós, a distinguir na programação plurianual e nas medidas o que é despesa de investimento daquilo que é despesa de funcionamento. Ou quer transparência o Governo, ou quer esconder, de facto, o investimento. Está o Governo disposto e disponível a garantir na lei esta distinção nos programas ou não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro hoje não parece estar de muito bom humor. Eu julgo que mesmo as notícias da colocação da dívida soberana não o fizeram alterar o seu humor. Deve ter sido, provavelmente, porque ao lado dessas boas notícias ainda está a pensar nas previsões do Banco de Portugal e nas previsões do aumento do desemprego em Portugal. É que, Sr. Ministro, o senhor não deve ter ouvido ou ouviu mal as minhas questões. Eu falei de facto de MACPA 15, mas falei-lhe sobretudo na distinção de investimento público em saúde, educação, segurança social, infraestruturação do país e falei sobretudo no conjunto das despesas dos programas e das medidas plurianuais, fazer essa distinção. Desafiei-o a distinguir claramente, a fazer a discriminação e a desagregação das verbas nos programas. Respondeu-me como? Com as contas. Ó, Sr. Ministro, concluo também de forma clara. O Governo está, ou parece estar, a menos que dê provas em sentido contrário, interessado em esconder, de facto, o investimento público ao nível tanto quanto puder escondê-lo. Esta é que é a verdade. Mas, Sr. Ministro, esta proposta de lei é muito mais que apenas uma estruturação em programas plurianuais do Orçamento de Estado. Esta proposta de lei verte na lei o conjunto de imposições que a União Europeia, com o acordo deste Governo, quer obrigar este Parlamento e este país. E estas imposições traduzem-se na prática, e agora vou falar para o Governo, mas vou falar também para a Sra. Deputada Teresa Venda, em remeter também para Bruxelas, juntamente com as atualizações anuais, Sra. Deputada, anuais do Programa de Estabilidade e Crescimento, os projetos das atualizações anuais, ouviu, Sra. Deputada, do quadro plurianual de programação orçamental. Estas atualizações anuais da programação orçamental serão, portanto, remetidas para Bruxelas por abril, maio de cada ano. Na altura, serão apenas debatidas no Parlamento. Não serão votadas, serão depois observadas, analisadas e eventualmente corrigidas em Bruxelas e receberão ou não o ok do Diretório Franco-Alemão. É o que está na proposta de lei. E depois de corrigidas, serão só depois de corrigidas ou confirmadas por entidades externas ao país, só depois serão votadas juntamente com a lei do Orçamento de Estado seguinte às atualizações. É exatamente isto que está proposto. Ontem coloquei esta questão ao Sr. Ministro. Não respondeu porque não pode responder. Eu perguntei-lhe, confirma que é assim, que será assim com as atualizações do quadro plurianual de despesas? Nem sim, nem sopas. Silêncio. Naturalmente, o que nós podemos concluir é que o Governo quer impor a este Parlamento a subversão das suas competências orçamentais plenas. Se assim for, se assim se confirmar, se não for alterado em sede de especialidade, e suponho que não será, porque quanto a isto o Bloco Central alargado ao CDS estará de acordo, apesar das cobras e lagartos que aqueles senhores disseram em 2004 sobre uma solução deste tipo, exatamente deste tipo, já então proposta pelo PS, agora esquecem-se, mas vão se calhar estar de acordo. Se assim for, está a subverter-se as competências do Parlamento português ao arrepio da Constituição e dos artigos 161 a 164 da Constituição. Esperemos que, por uma vez, o Presidente candidato Cavaco Silva não apadrinhe esta solução. Mas esta proposta de lei é bem mais perversa do que apenas isto. E já era muito se fosse isto apenas. Visa aumentar a opacidade em vez de, como anuncia, promover a transparência. Visa escamotear a percepção rigorosa, como disse, do investimento público nos diversos setores da administração central.
a menos que demonstrem o contrário, a menos que estejam disponíveis para fazer o contrário na especialidade, é isto que diz. Visa governamentalizar o debate orçamental, impondo condicionamentos e imposições à apresentação de propostas de alteração orçamental, por exemplo, em matéria de benefícios fiscais, já aqui foi referido, e bem, que fariam com que o Governo passasse a ser a única entidade em condições, de facto, de apresentar alterações em certas matérias no debate do Orçamento de Estado, o que parece ser, de novo e mais uma vez, completamente inconstitucional. Visa transformar em definitivas as consignações das receitas que sejam criadas por lei ordinária. E visa, vou terminar, Sr. Presidente, visa criar uma comissão de peritos, o chamado Conselho de Finanças Públicas, sobre o qual toda esta Câmara, com exceção do PS, é verdade, em 2004 acusou de ser um fator de condicionamento do debate orçamental e de limitação às balizas do pensamento único e das orientações do Pacto de Estabilidade. Estas propostas não parecem ser, assim, uma proposta de lei, parecem ser antes uma proposta de subversão da lei democrática que dá voz a este Parlamento.